Outra coisa que ele diz aqui, se na primeira a gente precisa entender qual é a gravidade dessa doença, essa corrupção mental. E a gente acha que não precisa conhecer, que não precisa preocupar com essa. Basta ter Jesus no meu coração, basta falar que tenho Jesus, basta isso. Não basta. Ele usa uma expressão, porque ele diz que ele receia, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, o que Paulo está falando, primeiro, ele está alegando, olha, já houve isso não é fábula, isso não é historinha, o homem foi enganado por Satanás, pela serpente no Éden, e lá gerou o pecado e consequentemente a queda do homem, e que a serpente, usando de sua astúcia, ou seja, de sua sutileza, enganou ela. Olha só, Eva e Adão viviam todos os dias falando diretamente com Deus, viviam no Éden, usufruíam de todo o bem, não havia morte, não havia dor, não havia sofrimento, todas as coisas numa perfeita harmonia, era um ambiente perfeito, para que tudo fosse bem, fosse forte. Ela ouviu que ela tinha liberdade para tudo, que somente uma coisa Deus disse: não coma do fruto desta árvore, da árvore do bem e do mal, porque se comer, morrerás. Veja, que ambiente mais propício para você. Opa, estou de boa, que aqui eu não saio daqui, ninguém me tira, ninguém me engana, ninguém me ilude. E Paulo usou disso, falou, olha, Eva foi seduzida pela sutileza da serpente no Éden. E nós não prestamos atenção na sutileza do diabo. Ele cegou os olhos para a pecaminosidade e o perigo da transgressão. Ele fez com que os olhos de Eva atentassem para aquilo, para a única coisa que ela não podia fazer, cegando os olhos dela para tudo que Deus tinha feito, fazendo com que ela não percebesse o tamanho da transgressão e o que resultaria disso. É assim que ele age. As pessoas ficam cegas, as pessoas transgridem e não conseguem enxergar todo o contexto. E aí a gente não entende o que é essa falsa doutrina que a gente fala tanto, Ela não se aproxima de nós travestidas de erro. Você nunca enfrenta a falsa doutrina com o erro claro, grosseiro em cima da gente. É muito sutil, ela vem para nós até em forma de verdade. Ela vem para nós numa forma quase que de verdade. Hoje você vê que as pessoas empregam palavras bonitas, motivadoras, de uma erudição cada dia mais profunda, de uma intelectualidade fantástica, frases que soam bem aos nossos ouvidos, palavras de ordem, de unidade, de liberdade, de pensamento livre, de gentileza, de uma interpretação mais liberal, mais fácil. Por isso Jesus disse, a porta que leva à perdição é a porta larga.
das facilidades, do ensino fácil. E a gente é seduzido por isso. Como os jovens, como as pessoas são seduzidas aí de fora, porque às vezes ele tem a rigidez da sua casa, a falta de sabedoria, a falta de simplicidade, de força dentro de casa. Aí ele vai para fora e vai sempre chegar alguém gentil, amigável, para oferecer a ele coisas boas, desejáveis. Não, você tem que ser feliz. Não, você tem que buscar a sua felicidade, o seu prazer. A vida é curta. Eu tenho aqui algo que te dá prazer, eu vou te dar um conselho. Pessoas corrompidas são facilmente influenciadas na sua mente, são facilmente influenciadas. Ele ouve o conselho de ímpios, ele ouve o que as pessoas, ele vai atrás do que as pessoas estão. E é muito sutil que essas pessoas vêm travestidas de coisas boas, verdade. Olha a sua felicidade, olha o seu tempo. Você tem direito. Você tem direito de ser feliz, você tem direito por isso, você tem direito daquilo. O mundo hoje só fala em direito. Dificilmente você ouve falar em dever. Mas direito todo mundo sabe. O mais simples, o mais analfabeto do homem conhece os seus direitos. Sermões inteligentes, como a igreja hoje ama um sermão inteligente, intelectual, basado em pessoas que têm títulos, que escrevem livros, que falam bem, que têm um poder manipulativo fantástico. Jesus o trouxe para ser próspero, rico, não para você ser pobre. Jesus te trouxe para você e começa nessas coisas, e você vai achando que cristianismo é isso. Te vende ilusões bíblicas. Pessoas eloquentes, e geralmente elas contêm as suas pregações, ministrações, uma quantidade enorme de verdade. Porém tem aquelas pinguinhos de veneno. E basta um pinguinho de algo falso, venenoso, basta um fermentozinho para atrapalhar, para adoecer todas as coisas. Começa bem, aí você distorce um pouquinho, e é nisso que o inimigo mais trabalha. Então o apóstolo Paulo sabia disso quando ele chamou atenção a uma igreja que estava em muita confusão doutrinária. Uns diziam ser de Cristo, outros diziam ser de apóstolo, outros diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, outros diziam ser o quê? Um queria isso, outro queria outro queria. Por quê? Porque foram envenenando, de repente ninguém sabe de quem que é. Ninguém sabe o que é. A sutileza, né? A serpente disse para ela assim: que ele te proibiu? Não, ele me deu tudo, que ele chegou e falou assim, só não disse que não podia comer. É despertar o seu orgulho. O orgulho é a primeira coisa que evidencia no homem, a última coisa que morre, né? Alimenta um pouco dele e você vai ver como é que fica bom. É totalmente manipulado. Então essa é a sutileza, né? Paulo lembrou, olha, cuidado. Primeiro Paulo alertou ele e alerta a igreja da gravidade da doença. Depois ele diz, cuidado com a sutileza disso, porque isso não vem como verdade. Tanto é que você chega, não, minha igreja é boa, não, mas minha igreja prega a mesma coisa, não, nós também fazemos a mesma coisa, e você não vê a sutileza rodando disso, porque mostra a motivação, as pessoas não estão vendo
muitos, na maioria, não estão vivendo o puro, genuíno evangelho. Eles estão vivendo um evangelho que é constituído pelas demandas de ambição e de anseio das pessoas. Por que tanta metodologia? Por que tantas coisas diferentes? Por que tanta necessidade de inovar? Mas o mundo muda e a gente vai mudando. Não. É por isso que a Bíblia é a Bíblia. É por isso que atacam a Bíblia o tempo todo. Por quê? Porque mais de 2000 anos, essa Bíblia nunca mudou um tio, uma vírgula, ela continua do mesmo jeito, fazendo a mesma obra, totalmente atualizada. Ninguém mudou. Até os livros de ciência e outras coisas, outras descobertas foram aperfeiçoadas, foram mudadas. A Bíblia jamais. Cerca de mais ou menos 30 homens foram usados para escrever a Bíblia, foram atores dessa Bíblia, mais ou menos, de Gênesis e Apocalipse, em épocas totalmente distintas, falando, inspirados pelo Espírito Santo, escrevendo coisas, pessoas de todas as formas. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é a nossa regra de fé e prática, ela é a palavra de Deus. Mas ela não tem sido suficiente para muita gente. E a sutileza do inimigo é usar as falsas doutrinas para entender que a Bíblia não é suficiente. Pregar o verdadeiro, genuíno e puro evangelho não é suficiente. Você tem que criar outras coisas para atrair as pessoas. A gente esquece que quem faz essa obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca essa palavra nos nossos corações. É o Espírito Santo que controla todo o nosso ser. É o Espírito Santo que, habitando em nós, dirige a nossa vida. Mas nós temos um erro muito grande, nós não valorizamos demais o Espírito Santo. Nós valorizamos de menos. Nós não o tratamos na devida proporcionalidade e grandeza dele como Deus, como pessoa. A gente fala muito de Deus Pai, Deus Filho, mas o Espírito Santo passa a ser algo e não uma pessoa. Todos os três participaram desde o início ao fim. A salvação é obra da execução do plano de Deus com a oferta de Cristo para ser o objeto de execução disso. E o Espírito Santo para executar isso em nosso coração. Porque se o Espírito Santo não coloca essa obra em nós, ninguém crê na obra de Cristo. Só quando o Espírito Santo faz, com que nós possamos receber, entender, discernir e valorizar. Então nós precisamos ter cuidado com isso, com essa sutileza, né? Tanto de uma como de outra. Veja que Paulo está preocupado com a corrupção da mente por causa da igreja. E mais do que nunca hoje nós estamos vivendo isso dentro da igreja. Quantas pessoas manipuladas, quantas pessoas enfraquecidas, quantas pessoas doentes, né? Quanta depressão, quanta angústia, quanta ansiedade, quantas essas coisas que têm sido muito patológicas dentro da igreja devido ao quê? Uma mente que foi corrompida, que não está sendo sustentada pelo Espírito Santo, que não está sendo firmada na rocha.